Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como a Igreja de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, através desse canal Graça e Paz. Mais uma vez aqui para trazer o entendimento da palavra, dando sequência ao entendimento da palavra de Deus, respondendo um irmão aí que não entendeu 1 Tessalonicenses 4 e 1 Tessalonicenses 5, a situação dos mortos e a vinda do Senhor, do qual eu expliquei no vídeo parte 1, descoisando as coisas que os pastores coisaram, e nós vamos aqui para a parte 2, tentando esclarecer para que essa sua mente cauterizada pelo véu da religião venha te dar o entendimento da palavra. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou te dar um entendimento, vou te dar uma explicação. Na primeira aliança ainda haviam dois evangelhos, e que esses evangelhos eles se cruzavam. Um evangelho, o da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, para os judeus, somente para os judeus. E mesmo depois da cruz, mesmo depois de Jesus ter ido de assunto aos céus, aos 33 anos, esses dois evangelhos, eles ficaram sendo pregados lá em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. E que Paulo, ele pregava o evangelho da incircuncisão para o gentio. Então, eram pregados dois evangelhos. Entende, meu amado? E que para que Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, esses dois evangelhos, eles tinham que ser pregados ao mundo daquela época. Entende? Então, ele não poderia voltar antes da pregação desses evangelhos. Então, esse evangelho de Paulo e o evangelho da circuncisão do reino de Deus, que dizia que o reino estava próximo para os judeus e para nós, Paulo foi levantado por Deus para dizer para o gentio que nenhuma condenação há para quem estava em Cristo Jesus, o ressuscitado. Por quê? Porque nós não fomos incluídos na primeira aliança. Então, essas pregações de Paulo aqui é a nova aliança, mas é revelação. Entende, meu amado? É a revelação em que Paulo pregava na época dele. Nessa época agora, quem está pregando somos nós. Entende? Depois do ano 70 para cá, se introduziram esses lobos vorazes, esses cão gulosos, esses ladrões dos filhos de Deus, e que não pregaram o evangelho. Após o ano 70, o evangelho da circuncisão, ele deixou de existir. O evangelho da circuncisão, meu amado, foi a lei de Moisés e o cumprimento da lei e dos profetas por Jesus de Nazaré. E que esse evangelho, ele foi cancelado, ele foi abrogado, viu, o cãozinho guloso? Esse evangelho, essa primeira aliança, ela não tem mais validade para ninguém. E que você pode abrir, você pode pregar, mas não para aplicar, para explicar, dizendo o que eu estou fazendo agora, para quem foi, quando foi e até quando é que foi, meu amado. Entende?
Então, todas as profecias a serem cumpridas está na primeira aliança. Está na primeira aliança a serem cumprida por Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho de Homem. E as de Paulo? As de Paulo, ele recebeu a revelação, entende? E que eles estavam, como eles estavam antes do ano 70, então eles estavam aguardando a consumação daquele século e a consumação da escatologia consumada. Entendeu, meu amado? Você não pode botar mais nada para o futuro. Só quem bota para o futuro é esses perigosos aí, esses cães, chamado apóstolo, chamado bispo, chamado padre, chamado caólogo. Eles botam para o futuro porque eles não estão nem aí. Eles vieram para isso mesmo, para enganar. Mas nós não, meu amado, nós temos a mente de Cristo. E você só pode ter a mente de Cristo, você só pode dizer que está em Cristo, se você crê que Jesus já veio, meu amado. Se ele não veio, nós não estamos salvos. Se ele não veio, nós não fomos batizados no Espírito Santo. Se ele não veio, nós estamos sem Deus. Por que, Lira? Porque o gentio inteligente, ele não foi incluído na primeira aliança. Se ele não veio, então a segunda aliança não foi estabelecida, inteligente. Então, olha, dando continuidade aqui, descoisando as coisas que os pastores coisaram, levando o entendimento aí do irmãozinho aí que ainda está com o véu da religião, eu expliquei a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E agora, abençoado, não somente para você, mas para todos aqueles que ainda estão com o véu da religião, ainda estão esperando Jesus voltar, tu vai morrer e não vai ver, porque ele já está dentro de tu. Então, olha, a vinda do Senhor é certa e repentina. Então, você não pode ler somente isso daqui, meu amado. Você tem que conhecer a escatologia consumada, entendendo o que foi, para quem foi, que época, a cultura, a posição verbal, a colocação verbal, tempo passado, presente, futuro. Não é assim não, meu amado, como a religião grita, pula, não. Ele só lê um versículo, o cara diz, olha, abre aí em João 10:10. Porque o diabo veio somente matar, roubar e destruir. Não é diabo, Satanás, é ladrão que está escrito lá, que são vocês. Não tem nada lá de diabo, é ladrão. Então, olha, a vinda do Senhor é certa e repetindo. Irmãos, Paulo falando aos Tessalonicenses, não está falando contigo. Paulo não está falando com os brasileiros. Paulo nem existia, nem sonhava em Brasil, não existia. Isso aqui, meu amado, era antes do ano 70. E ano 70 para hoje, meu amado, para 2021, abençoado. Olha, irmãos, relativamente ao tempos no plural, e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Isso aqui é uma carta, mano. Isso aqui é uma carta que Paulo fez ao Tessalonicenses, a primeira, e depois ele fez a segunda. Então, ele diz 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, cara, olha, presta atenção. Paulo está dizendo aqui que eles lá, os Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses, eles já sabiam, olha, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, não tem o dia e não tinha a hora. Antes, porém, todavia, contudo, viu, o doutor, 6 anos de faculdade, não passaria daquela geração, do ano 70, a geração de Jesus de Nazaré, e de Daniel, e de todos eles, de Paulo.
Então, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetindo a destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, cara, Paulo aqui, primeiro Paulo falou com os eleitos de Deus, né? Paulo falou primeiro com os eleitos de Deus. E depois ele está se referindo aqui ao filho da perdição, aqueles do qual não acreditavam na vinda dele. E ele diz assim, ó, quando andarem dizendo, eles lá, os incrédulos, quando eles dizerem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetindo a destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo está falando aqui de Mateus. Paulo está falando aqui de Mateus 24, 1 ao 34, inteligente. Entende? Ele está falando aqui da invasão do Império Romano. Está falando da grande tribulação que viria. Então, aqueles que não creram, eles iam ficar numa boa, bebendo, fumando, se prostituindo, como tivesse tudo normal. Mas os filhos de Deus não, já estavam sabendo. Então ele continua aqui, olha, e diz no 4, mas vós, irmãos, aí ele já volta agora para os eleitos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Treva, você sabe o que é treva? Treva é exatamente onde estão os evangélicos. Treva é exatamente onde estão os católicos. E Lira, o que é treva? É falta de entendimento. Falta de entendimento. Você adora com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento está longe, não entende nada. Diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, sem entendimento. E com entendimento, o corpo de Cristo é a igreja. Diz que a Páscoa é a macumba da Santa Ceia, sem entendimento. E com entendimento, foi a Páscoa. Sem entendimento, você quer se batizar na água suja do teu cão, teu pastor. Sem entendimento. E com entendimento, o batismo foi na cruz. E assim sucessivamente, meu amado. É isso. Adorar com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento. Entende? E você adora a criatura e não adora o Criador, e a ira dele está sobre o mundo. Com coronavírus, com tudo, meu amado. Entende? Então, ele continua, mas vós, irmão, não estáis em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. 5. Porquanto vós todos sois filho da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Se referindo nós a quem Paulo está se incluindo, e os tessalonicenses, os eleitos. E ele diz no 6, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Olha, você tem que ler isso daqui, né, com entendimento, que isso daqui já aconteceu e que foi para o ano 70. Não tem mais sentido Jesus não ter voltado, porque se ele não voltou, então a segunda aliança não pode ter validade. E o Jesus de Nazaré tem que estar lá ainda. Não faz sentido, meu amado. Não faz sentido dizer que ele não veio. E que não veio para nós, meu amado. Nós somos do ressuscitado. Entende? Esse Jesus do qual o Paulo está falando é o Filho do Homem. Para os judeus somente, que entraram em juízo, porque eles mataram os profetas.
porque eles não aceitaram, porque eles não creram que Jesus era o Messias, entende? E ele prometeu, está escrito, que ele vingaria. Meu amado, isso não é difícil de entender, meu amado. Esquece o teu pastor, que você entende. Então, ele continua e diz assim, ó. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. 8, nós, Paulo se incluindo de novo, esse nós não é nós brasileiro, é ele lá, na época dele, na época de Paulo, de novo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Fé em quê? É fé que ele, o Filho do Homem, ia voltar e que estava próximo. Entende, meu amado? E do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, você está vendo, ó, que aqui eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem para tudo, para a consumação de tudo. Se ele não voltou, eles lá ainda estão lá, né? Ainda estão lá e nós não fomos salvos também pela graça. Não faz sentido, meu amado, esse teu pensamento. Entende? Isso daí é o que não faz sentido. Você está esperando Jesus dizer que vai ser repetido a qualquer momento? Isso já aconteceu, meu amado. Isso aqui tem um prazo de validade. E qual é, Lira, o prazo de validade? Anos 70, meu amado, naquela geração. Na primeira geração da era cristã, no primeiro século, meu amor. Então, olha, 9, Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus tem ira, meu amado, não é a ira do homem como nós. É a ira de Deus, do qual ele se refere aqui, se refere aos filhos da perdição, se refere aos cães gulosos da época, se refere àqueles que chamaram ele de bebarrão, que chamaram ele de Beelzebu, que chamaram ele de cachaceiro, que é o que esses cães aí faz muito pior, porque chama ele de mentiroso, chama ele diz que ele não tem poder de nada, diz que ele é pobre, que ele é lascado, que o Filho de Deus tem que dar dinheiro e que diz que é para Deus. Esses cães, esses vermes, essas pragas. Então, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Anos 70, abençoado. 10, que morreu por nós, Paulo está se incluindo, que morreu por nós, para que, olha, que vigiemos, que durmamos, que vivamos em união com ele. Então, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com ele. E ele diz aqui no 11, terminando, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também está fazendo. Então, meu amado, dito essas coisas aí, te explicando, né? Eu espero que você tenha entendido que a vinda do Senhor, ela se deu sem hora marcado, e que ele já veio como um ladrão de noite, e que isso daqui tá lá em Daniel 9:24, tá lá em Mateus 24:34, entende? E o início disso aqui tá lá em Daniel 12:1, a partir do 1. Você vai lá e confirma. Entende, meu amado? Que aqui a gente não grita, aqui a gente não pula. Aqui a gente não fala em diabo, não fala em Satanás. E quando fala é com entendimento, opositor. Entende? Diabo do grego, opositor. Satanás do hebraico,
aliás, diabo do grego, acusador, Satanás do hebraico, opositor, demônio, estado de espírito, daimon, que pode ser para bem ou para mal, espírito bom ou espírito mal, daimon. Então, explicado isso, 20 minutos já deu. Eu vou ler aqui bem rápido, ó. Não vai dar tempo não. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Então, isso daqui é muito importante, mas deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui, vou resumir. 20 minutos, vai ficar aí nos 28. Olha, aqui Paulo também falando aos Tessalonicenses, uma segunda carta que Paulo fez a eles, se referindo à vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, o general Tito. Então, aqui, eu vou lendo e vou te explicando bem rápido, porque já tem pregação minha a respeito disso aqui. Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:1, olha. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, falando do mesmo assunto, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, Paulo, com os Tessalonicenses, eles estavam mais uma vez aguardando a vinda dele, a reunião com ele, que Paulo tá usando aqui, uma linguagem deles lá. Então, ele diz assim, ó, 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meu amado, deixa eu te explicar isso aqui. Olha, nessa época aqui, como Jesus foi de assunto aos céus aos 33 anos, e ele passou 37 anos lá para voltar, então eles diziam, existia um burburinho lá, dizendo, mas está demorando demais, ele já voltou, passou esse tempo inteiro e as coisas estão do mesmo jeito. E começaram, os cães lá, começaram a duvidar, dizendo que ele já tinha voltado, que ele não ia mais voltar coisa nenhuma. Então Paulo foi lá, pegou pena e tinta e fez mais uma carta a ele, aos Tessalonicenses, tranquilizando eles, que eles não fossem na onda no que estava surgindo, nas fofocas que estava surgindo. Entendeu, abençoado? Então, olha, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo escreveu aqui, e no fim, depois dele admoestar ele, disse assim, olha, vocês não vão na onda desses caras aí não, dizendo que Jesus já voltou e que demorando demais e que já as coisas tá tudo do jeito que ele deixou, e que vocês não vão pensar que esse pensamento, que essas fofocas procede de nós quem? Paulo, Barnabé, aquelas pessoas que ajudavam ele. E os próprios discípulos de Jesus, meu amado, que ficaram lá. Então, mas que Paulo está pregando aqui aos Tessalonicenses. E eles lá pregavam aos judeus. Então, ele diz, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o que, Lira? A volta do Filho do Homem, meu amado. A volta de Jesus. Paulo está dizendo para ele, olha, presta atenção, cara. Escuta o que eu estou falando. Não vai na onda dos outros. Não vai na onda do cão guloso.
dizendo que Jesus ainda não veio e mandando tu esperar e ele te roubando. Não vai na onda dele, meu amado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não vão na onda dos outros não, tá? Porque para ele vir, tem que primeiro surgir o filho da perdição, o filho da iniquidade. Que seria quem? O general Tito, está lá em Daniel 9:24. O príncipe de um povo. Quem era o povo? É o imperador, o general Vespasiano. O pai dele, meu amado, do general Tito, que seria no futuro imperador, que até hoje lá vai para a história. Até hoje lá tem lá uma estátua dele. Então, olha. Então, Paulo continua aqui no 4 e diz assim, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Meu amado, presta atenção. Na graça, né? Quem é o objeto de culto na graça? Quem é? O objeto de culto na graça somos nós, meu amado. Nós somos o objeto de culto, que nós apresentamos o nosso corpo vivo. Nós somos o objeto de culto nesse pacto. Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, falando desses cães, é Deus ou é objeto de culto, ó, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus. Meu amado, aqui, antes do ano 70, onde era e o que era o santuário de Deus? Não era o templo lá em Jerusalém? O que foi que o filho da iniquidade fez, o general Tito? Entrou lá no santuário, matou lá os cães gulosos, as mulheres dele e tudo, e se assentou lá no templo se achando o próprio Deus, e que ele tocou fogo acidentalmente em tudo lá. Então, se isso daqui, se Jesus ainda vai vir, cadê o santuário para o filho da perdição se assentar, ô mentiroso? Então, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então Paulo está dizendo, olha, eu já avisei para vocês. Faz tempo que eu venho avisando para vocês. E ele continua no 6 e diz, e agora sabeis o que detém para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. E qual seria, Lira, a ocasião própria que seria revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o general Tito, o Império Romano, do qual invadiria lá a cidade santa, também conhecido como Jerusalém, e que seria derrubado o templo para o cumprimento das profecias. Anos 70, abençoado, naquela geração. Mateus 24:34, de novo. Então, ele diz, olha, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem era Lira que detinha ainda o filho da iniquidade, do qual ainda não tinha se manifestado? O general Vespasiano, o pai dele. Então, ele continua aqui e diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás. Satanás é opositor. Opositor. Tudo que se opõe às coisas de Deus é Satanás. Olha aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Lira, quem é esse Satanás? É um homem. Isso aqui não tem nada a ver com esse ser de cauda, esse ser espiritual, que se tu não der dinheiro, ele vai na tua casa. Entende, meu amado? Isso daqui é que é a mente de Cristo, e não essa baboseira aí, essa mentira, essa macumba. E que isso daqui não interessa a eles pregar para vocês. Quem vai pregar somos nós. Mesmo porque isso aqui é dom, e Deus não deu para eles. Deus deu o dom para os semi-analfabetos. Deus deu os dons para os gago. Entendeu? Então, ora, o aparecimento de Inúico é segundo a eficácia de Satanás, do opositor. É com poder, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Isso é a cara desses cães, viu? E com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvos de quê, Lira? Da grande tribulação, do qual ele estava aguardando. Entende, meu amado? A salvação já aconteceu, por graça, um dom imerecido. Você não mereceu, ele salvou. Quem? Os eleitos, os espíritos. 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Isso aqui, né? Os evangélicos e todos os religiosos, os católicos, todo tipo de religião que não tem Cristo, ele está aqui, ó, está na operação do erro, crendo no pastor, crendo na sua igreja, crendo na macumba do pastor, que ele não prega evangelho, entendeu? E sendo levado por todo o vento de doutrina e dizendo que sou eu que estou. Meu amado, já fui enganado e eu fui achado em Cristo e joguei isso aí tudo no lixo e dei descarga. Entende, meu amado? E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vocês estão aí, meu amado, dando crédito à mentira, porque vocês estão na operação do erro. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então, olha, tudo isso daqui era para o ano 70 e que já se consumou. E do ano 70 para frente, nós já nascemos com o tetelestai, viver só por fé em todas essas coisas que vocês não creem, que vocês dizem que é mentira. Então, 33 minutos, passou do tempo, pedindo desculpa aí, mas eu tinha que consumar isso daí, e que amanhã nós vamos dar sequência aqui às pregações falando sobre demônio, sobre diabo, sobre Satanás, desmentindo, chamando esses cão de mentiroso e dizendo que eles só pregam por topo e ganância, só para enganar as pessoas, para roubar e para manter eles cativos, para manter eles escravos desses cativeiros chamados de igreja. Dito estas coisas, compartilhe esse vídeo, escuta várias vezes, vai, abre a Bíblia, confere, tá entendendo, meu amado? Divulga esse canal, se inscreve, para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento de Deus. Graça e paz.